Bom, meu trabalho é sobre o Museu de Arte Contemporânea, localizado em Niterói, Rio de Janeiro. Descrição técnica: arquiteto Oscar Niemeyer, projeto estrutural Bruno Contarini, ano de inauguração 1996, estrutura concreto, localização Niterói, Brasil. Falar um pouco sobre a história. Bom, o museu possui a segunda maior coleção de arte contemporânea do país, e a necessidade de sua criação surgiu devido ao desejo do colecionador João Santamini doar cerca de 1.200 peças para a cidade. Ele entrou em contato com o prefeito e o prefeito sugeriu a construção de um lugar para depositar essas artes, deixar acesso à população. Nisso, ele teve a ideia de fazer uma construção mais elaborada e chamar Oscar Niemeyer, que topou na hora fazer essa construção. A construção demandou cerca de 5 anos para ser concluída, com 300 operários se revezando em 3 turnos. Foi inaugurada em 2 de setembro de 1996. Bom, olhando para essa imagem, quando faz parte da atração do museu, quando os visitantes chegam no museu, perguntar o que eles veem observando essa estrutura, observando essa obra. O que vocês acham que... Eles perguntam, o que vocês acham que passou na cabeça do arquiteto em fazer esse formato específico na construção? E em que objeto vocês relacionam eles? E as respostas são diversas, mas geralmente são algo como disco voador, como um prato, são objetos assim, nesse sentido. E se você parar para pensar, realmente, pode ser um disco voador, pode ser um prato, sendo que na verdade não tem nada a ver com isso. A ideia do arquiteto não teve nada a ver com isso. Na verdade, a ideia que ele quis ser passada era de uma flor de lótus, que significa flor de criação para os egípcios. E é aí que começa a arte, que antes de você entrar necessariamente no museu e olhar para as obras expostas, você tem que olhar para a própria estrutura do Oscar Niemeyer, que ele elaborou, e pensar o que passou na cabeça desse artista. E realmente, associar a construção a uma flor de lótus não é uma tarefa tão óbvia assim. E é justamente aí que está muito interessante, que antes de você entrar no museu, você já se depara com a arte, você já se depara com esse desafio, que é muito legal também. Quando Oscar Niemeyer olhou para essa paisagem, ele sentiu a necessidade de fazer uma construção em formato circular. E em formato que trazesse essa leveza da flor, né? Com esse apoio central. E um elemento muito importante também dessa construção é a rampa. Essa rampa, com esse formato, dá uma sensação de leveza, dá uma sensação de fluidez. E geralmente esse é um dos maiores objetivos sempre do Oscar Niemeyer, trazer fluidez, trazer uma característica, trazer fluidez, trazer através das curvas de concreto. Isso é muito legal também, a gente pode associar a arquitetura com a estrutura, porque quando você pensa numa flor, você pensa em algo muito leve, algo muito leve, muito fluido, muito... E quando você pensa no concreto, que foi a estrutura, foi o material utilizado para realizar essa construção, você já sente o desafio de relacionar a estrutura com a arquitetura. Como é que eu vou trazer leveza no concreto? Isso é muito legal nesse projeto também. Muito legal analisar isso. Bom, aqui a gente tem foto do lago. Esse lago, a ideia desse lago foi pensada apenas 6 meses antes de entregar a obra. Então, numa obra de 5 anos, apenas 6 meses, o Oscar Niemeyer teve essa ideia de fazer esse lago, que é justamente para dar continuidade à bacia de Guanabara e aumentar essa leveza, a ideia de leveza proposta por ele. Bom, nessa primeira imagem a gente tem as esculturas, né? As obras de arte expostas. Esse é o primeiro andar dentro do projeto. A segunda foto é a escada que dão acesso aos ambientes. Estrutura. O Museu de Arte Contemporânea passa por esses formatos de curvas arredondadas, suaves e modernas, como eu falei anteriormente. Tem 3 pavimentos, sendo um subsolo.
E eles são sustentados por uma base cilíndrica de 9 metros de diâmetro, ancorada numa sapata de 2 metros de altura. Esse aqui é um outro ponto muito importante, porque quando você pensa num apoio central menor do que o topo, você já tem um desafio aí de engenharia, né? E para solucionar um desses problemas foi o quê? Colocar uma sapata bem grande, porque uma sapata de 2 metros de altura, se você comparar em prédios convencionais que a sapata é, sei lá, de 50 centímetros, você consegue ver essa diferença, esse trabalho maior que teve na sapata, nessa parte. E esse apoio circular ele foi projetado para suportar um peso equivalente a 400 kg por metros quadrados e ventos com velocidade de até 200 km por hora. Bastante coisa. Aqui temos alguns dados técnicos. A área de cobertura teve aproximadamente 2.000 metros quadrados. A rampa tem 98 metros de curvas livres no espaço. Muito legal também. O espelho d'água, 817 metros quadrados de superfície e 60 centímetros de profundidade. Aqui tem também a parte dos vidros da fachada, que eu vou mostrar um pouco depois, que são capazes de suportar um peso equivalente a 20 pessoas. Aqui outra parte importante também, que é para a construção desse projeto, foram retiradas cerca de 5.500 toneladas de material em escavações e consumidos uma quantidade bem grande de 3.200.000 metros cúbicos de concreto, quantidade suficiente para levantar um prédio de 10 pavimentos. Então imagina, toda essa parte de concreto, toda essa tonelada e transformar isso numa ideia de uma flor é realmente um dos desafios principais que o Oscar Niemeyer tentou trazer para essa estrutura. Disposição dos espaços. Bom, temos o subsolo, temos o primeiro piso, do ladinho em verde a varanda, em cima temos segundo piso, exposições. Primeiro e segundo pisos com as exposições das obras, enfim. No subsolo a gente tem o restaurante, tem também o auditório, aqui a planta baixa circular. Aqui temos a planta baixa do primeiro e segundo piso, ambos com 5 galerias e a escada de acesso. Toda essa área, aproximadamente 1.000 metros quadrados. Bom, aqui a primeira... uma parte que eu não falei, que é importante também, sobre a iluminação desse projeto. Foram cerca de 34 farões de aviões instalados sobre o espelho d'água, fazendo uma luz dirigida para o céu, com o objetivo de dar a impressão de que a estrutura estivesse flutuando acima, mais ou menos 10 metros acima das águas da bacia. Muito bacana também. Aí nessa primeira foto a gente vê a varanda, né? Que tem a disposição, que tem as obras, dá vista para a bacia de Guanabara. Então tem todo esse cuidado de trazer uma visibilidade, todo esse formato diferente, formato circular, muito bacana também. Aqui a gente tem a rampa, concreto vermelho, muito legal também. E aqui, finalmente, a gente tem as referências. E é isso, gente.